Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, e Gideão, seu filho, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse: Eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, uma medida de farinha, a carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até baixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta pedra, e coloque o caldo sobre ela. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de diante dos seus olhos. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: Para sempre seja louvado. Aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, que do Iapoque ao Chuí voltam a formar conosco a maior corrente espiritual, a maior cadeia de preces do rádio metropolitano. Bom dia, boa tarde, com a paz que excede aos nossos entendimentos. Que a unção da Trindade augusta e divina, que a presença do sábio arquiteto do universo nos envolva neste dia chamado hoje, 10 de novembro. Deus os abençoe. O programa que você está assistindo, ouvindo, que está no ar há 41 anos, é o Bom Dia Espírito Santo, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, da Bahia para o Brasil, para a Europa, Ásia, África, Oceania, Emirados Árabes,
para todos os continentes. Estamos por uma rede de rádios. Cruzeiro AM, Cultura AM, 100.7 FM. Estamos por rádios online comunitárias cobrindo o Brasil pelo aplicativo Radiosnet e pela Cruzeiro, cruzeiroam.com.br. De qualquer parte do Brasil, pode me mandar um ok que você está acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Estamos alegres, felizes, porque tivemos um domingo, dia 8, sobrenatural. Porque recebemos ali na sede um povo forte, um povo destemido e valente. Foram com máscara, receberam o álcool gel nas mãos, levantaram o cálice e o pão e renovaram a aliança com Deus. Um domingo abençoadíssimo, na Casa da Bênção da Liberdade, a nossa sede, o útero da Casa da Bênção na Bahia. Foi assim, um domingo poderoso, muito poderoso, porque o poder maior nos envolveu e vivemos um verdadeiro Pentecoste, um verdadeiro avivamento, um verdadeiro derramamento da glória do Senhor. Sérgio Santos já está conosco, a família do Bom Dia Espírito Santo. Evani Sapucaia não apareceu na Santa Ceia, não foi, o Sapucaia? Hilda Ramos já está conosco, Lígia Magalhães, o povo do Bom Dia Espírito Santo já estão aproximando. Deus seja louvado, pode ir chegando. Marta Machado de Deus, ore por mim. Fiz aniversário ontem, parabéns, Marta. Deus te abençoe, que você chegue aos 105. 105 já é demais, né? Mas que Deus lhe dê até 105, misericórdia, é muito tempo de vida. Luísa de Jesus já está conosco, Deus abençoe, pode ir chegando, povo lindo do Bom Dia Espírito Santo. Tivemos aí um domingo poderoso. Estamos na contagem regressiva já das horas para amanhã, porque amanhã é o grande dia da unção dos 1000. Amanhã é o dia de passar pela arca na tenda. Amanhã é de receber as 7 unções, as 7 essências. Amanhã é um dia poderoso. A Rita está dizendo ali para mim, Pentecoste forte, estou aí, Rita. Luísa de Jesus também. Dalva Rodrigues, Mônica Vilar. Mônica estava na sede também, ela, seu esposo, seu filho. Luísa de Jesus, Rogério Magalhães. Vamos chegar, porque este programa tem a unção e a bênção do Deus vivo. É isso aí, Rogério. Você entende como eu também entendo. O Espírito que está em você é o mesmo que está em mim. O Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, Rogério. Dalva Rodrigues, bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Falem amém, amém. Amém é uma expressão de confirmação. Orcélia França também, Mari Souza. Pode ir chegando, família linda. Rosa Maria Marques, Canela de Fogo, mulher de Deus, pastora, abençoada. Evani Sapucaia está dizendo amém, mas não veio para a Santa Ceia. Vigia, viu, Evani? Deus te abençoe. Então foi assim um domingo poderoso. Estamos na contagem regressiva já das horas para amanhã, porque amanhã é o grande dia da revelação das revelações, a visão das visões, a unção dos 1000, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, por esta rede de rádios, para a Bahia e também para o Brasil. Viu, Jackson? Viu, Luísa de Jesus? Coloque aí agora o copo com água ao lado do rádio.
forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Que esta água não seja mais água, mas seja remédio, medicamento, bênção de Deus, fogo puro para queimar toda iniquidade. Ele pode transformar água em fogo, fogo em água. Todo poder está no governo e nas mãos do Senhor. Então coloque o copo com água aí para que seja consagrado e abençoado, viu, Jackson vizinho, Océlia? Coloque também um pouquinho do óleo, viu, Marinês? Deus te abençoe, Marinês. Como passou o fim de semana, serva de Deus? Foi para a igreja ou ficou na televisão no Faustão? Misericórdia. Coloque aí um pouquinho do óleo. Tivemos domingo 2 abençoadas Santa Ceias, manhã e noite. É isto aí, Rosa Marques. Deus abençoe, filha de Abraão. Deus abençoe. Coloque aí um pouquinho do óleo para o momento da oração da fé. Orceli está falando, em nome de Jesus estarei dia 11. Amém. Ivone Tássio, Antônio Ferreira, Luísa de Jesus. O povo do Bom Dia Espírito Santo é um povo que levanta cedo, como eu levanto, também filho de padeiro. Padeiro não dorme, padeiro já levanta com a mão na massa, misericórdia. Meu pai acordava 4 da manhã e colocava todos nós de pé, eu, Jair, o João, a Tereza, a Regina, o Geraldo, saudade. E dizia, levanta para cuspir, levanta para pegar no chifre do boi. Não tinha boi nenhum, era uma expressão dele. Todo mundo tinha que levantar. Uns iam para a escola, o grupo escolar Cônego Vitor, em Três Pontas. Outros iam trabalhar, de maneira que 4 da manhã para nós sempre foi a hora de levantar. Deus abençoe vocês, da família do Bom Dia Espírito Santo, que levantam pela manhã, olha para este céu lindo e diz: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Abraão foi chamado de amigo de Deus, e que nós sejamos sempre amigos do Espírito Santo. Tá bem? Então, viu, Rogério Magalhães? Ele está dizendo, a unção de um já faz a diferença. É verdade. Imagina multiplicado em 1000. É isso aí, mas nós precisamos da unção de 1000. Eu já recebi, mas eu quero a renovação. Porque os dias são de trevas, princípio de dores. Os dias são de lágrimas, de morte. Os dias são violentos. Os dias estão complicados. As potências do céu estão sendo abaladas. As estrelas estão caindo do firmamento. Quando a Bíblia fala em estrela, não está falando só nos astros. Está falando também no poder da fé. Lembra de Lucifer? Era uma estrela. Ele caiu porque quis tomar o trono de Deus. Então, a gente vê aí as estrelas caindo do firmamento, escândalos vindo de todas as partes, no meio evangélico, no meio católico, e em todos os braços, como Papa falando coisas terríveis, querendo anular ou já anulou a Bíblia. E enfim, falando que a Bíblia é o último erro que Deus cometeu. E tantas coisas acontecendo na atmosfera física, espiritual, política. O planeta está em agonia. Tudo está gemendo. Isto é sinal que Jesus está voltando. Então, prepara, porque eu e vocês precisamos da unção dos 1000. Gideão venceu, ainda que ele era o menor de sua família e a família dele da tribo de Manassés. Davi era o menor da família da casa de Jessé. José era o menor da casa de Isaque, Jacó.
sempre o menor, mas Deus ama o menor. Deus abençoa o menor, e que sejamos o menor para recebermos a plenitude poderosa do Espírito. Prepara para amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas sei que Ele vai fazer. Viu Luísa de Jesus, diaconisa Naná? Amanhã é o grande dia da revelação. E amanhã nós teremos 6 cultos. Uma campanha que começa amanhã e vai até 15 de janeiro. Diante da arca na tenda. Recebendo as 7 essências. Recebendo logo amanhã a unção dos 1000. Pegando a água que está no altar sendo consagrada há mais de 2 meses. Amanhã é um grande, forte, onipotente, poderoso dia. Amanhã é 11. O dia da virada da página. Viu Marciar elencar. Um dia do recomeço de uma história na página do livro da vida. Amanhã. Mas hoje já prepara para amanhã. Porque um dia faz declaração a outro dia. E uma noite revela sabedoria a outra noite. Olha, não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, vigie. Você que vai para uma consulta, um exame, um procedimento médico. Você que vai viajar, viu, Mara Lima? Você que está a caminho da maternidade. Você que vai para uma audiência. Antes de sair de casa, apresenta a Deus a sua vida, viu, Janete, viu, Cida? E vá na paz do Senhor, tá bem? Pessoas ontem ligaram aqui para a rádio, falaram aqui com a nossa secretária. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela Cultura Cruzeiro, estamos pela cruzeiroam.com.br, viu, Maicon Lemes, viu, Mônica, Deus abençoe. Então pessoas ligaram, falaram com a secretária, fazendo o seu pedido de oração. Altinei Fernando ligou, Ana Keila Rodrigues, Antônio Borges, Antônio Souza e família, Ari Gomes, Carlos Lopes, Claudemiro Lacerda, Cremilda e família, Denivaldo Nascimento, Dilceia Pinto, Edna dos Santos, Eduardo Almeida, Edivaldo Pereira, Eliette Pereira, Erondina Almeida, Frank Bispo, Ivan Aguiar, Jamima e família, João Rodrigues, João Vitor, Jailda Cardoso, Juarez e família, Márcia Lourenço, Maria Conceição, Maria das Virgens de Jesus, Maria Eduarda Santos Alves, Maria Helena de Itapuã, Maria José Souza, Maria Luísa Oliveira, Marina Romana, Marina Ribeiro e família, Marivalda de Jesus, Marivaldo Miranda, Marlene Miranda, Murilo Oliveira, Nair Leite e família, Oswaldo Carlos, Ronaldo Oliveira, Rosimeire Nascimento, Rosilda Correia, Vanessa da Silva de Santana, Wilson Souza, Xista Maria de Jesus. Pessoas que ligaram pedindo a oração, a cobertura espiritual, porque no domingo o povo da Casa da Bahia estão em jejum e oração, na quarta-feira amanhã, mais ainda, e na sexta-feira. São 3 dias por semana que o povo está em oração, jejum, para combatermos um bom combate
para alcançarmos a vitória segundo as revelações de Deus, de maneira que amanhã é um dia forte e poderoso, tá bem? Olha, nós vamos ouvir um hino bonito. Eu quero oferecer ao pastor Paulo, o homem forte da Pitanguinha, Simões Filho. Ontem ele completou aniversário. Deus te abençoe, Carlos Silva. Deus te abençoe, bem-vindo, Canela, servo do Deus Altíssimo. Ontem foi aniversário do pastor Paulo, o homem da Pitanguinha, Simões Filho. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem nós estivemos reunidos de 7 da noite até quase 11 horas da noite. Uma reunião de pastores, administrativa, de oração, de leitura da Bíblia, porque a nossa reunião pastoral é assim, é oração, louvor, Bíblia neles, Bíblia em todos nós, é lógico, e parte administrativa. Foi assim uma segunda-feira abençoada com a unção do Espírito. Rosa Santana já está conosco. A paz do Senhor Jesus missionária. A paz, Rosa. Deus te abençoe. Janete, também meu abraço ao povo de Feira de Santana, nossa querida pastora aí em Feira de Santana, também nos ouvindo. Deus abençoe. Feira de Santana, pastora Creuza, pastor Pedro, toda a nossa equipe linda aí na Princesa do Sertão. Sandro, pastor Sandro, Deus abençoe. Juscelino, Deus abençoe. Deus abençoe toda a nossa equipe em Feira de Santana. Vamos ouvir este belo hino. Quero oferecer ao pastor Paulo, que ontem completou aniversário. Paulo, são tantos Paulos, não é? Mas é o famoso PP, Vaso de Ouro. Vamos ouvir esta bela canção. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado, numa dança de vitória, tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam, do outro lado, numa dança de vitória, tocava pandeiro, pandeiro, pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros.
E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou: só o Senhor é Deus. 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 Pode crer. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amanhã é dia de cantarmos Só o Senhor é Deus. Estamos em novembro. O mês abençoado, 1º de novembro, celebramos a Santa Ceia na Catedral da Bênção. Tivemos uma semana poderosa. Dia 8, a Santa Ceia. Dia 15, teremos as eleições. Dia 18, estaremos em Brasília para a nossa convenção presencial. Mas amanhã é dia 11, o dia que veio a minha divina revelação para o início da campanha das campanhas diante da arca na tenda, as 7 essências, e eu quero amanhã, por uma revelação que Deus me deu, ministrar a unção dos 1000, o menor, com a bênção de Deus valerá por 1000, para incendiar a seara dos filisteus, para arrebentar com as muralhas de Jericó, para proclamar liberdade aos cativos. Valerá por 1000. Até a sombra de Pedro curava enfermos, porque Pedro tinha a unção dos 1000. Paulo, o apóstolo, fez uma obra tremenda e deixou um legado lindo para nós, porque ele tinha unção de bem mais de 1000. Tantos homens do Antigo, do Novo Testamento, e também dos nossos dias. Podemos ver, viu, Arlen Gonçalves. Glória a Deus, vai ser forte, sim, muito forte. Será sobrenatural, porque você vai reunir os seus obreiros aí em Três Marias, obreiras e membros, e ministrar sobre eles. Então, esta será uma onda que vai cobrir o Brasil do Iapoque ao Chuí. Centenas de pastores têm comunicado comigo. Depois que o Senhor ministrar missionário Daniel, eu ministrarei aqui na congregação. Precisamos formar um exército sobrenatural de fé, porque as pandemias estão aí e virão piores do que estas, porque estamos atravessando um período intitulado Princípio de Dores. E só vencerão aqueles que têm uma fé sobrenatural. Não é a natural, é a sobrenatural. E eu estou aqui para te ajudar. Veio a minha divina revelação há 15 dias atrás. Amanhã completam 15 dias. Quando eu bato os meus olhos aqui na rádio, em Isaías capítulo 60, versículo 22, Deus me fez lembrar aqui, neste lugar onde eu estou, de uma ministração que nós recebemos há 27 anos atrás, pelo pastor Jerônimo Onofre da Silveira,
pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Belo Horizonte, Templo dos Anjos. Ele ministrou em nós, em Brasília, em um sábado pela manhã, a unção dos 1000. E ele ministrou particularmente sobre mim. E Deus me fez agora, há 15 dias, lembrar deste acontecimento que multiplicou as bênçãos em meu ministério Bahia. 27 anos atrás, houve uma explosão de avivamento através de nós. Aqui na Bahia, templos e templos foram construídos e milhares de almas salvas. E depois o apóstolo Doriel, que ainda era missionário, pregou em vários lugares esta mesma mensagem. Deus me fez lembrar, porque o Espírito Santo funciona assim. Quando Ele quer realizar uma obra, Ele nos traz em memória o que Ele fez, o que Ele pode fazer. O versículo de Isaías 50, 60. Versículo 22 diz assim: o menor virá a ser 1000. O menor. O menor. O menino de recado virá a ser grande e poderoso. O menor. O patinho feio da família, o ex-drogado, o rebelde, o piolento, o desobediente, o feioso, o magrelo, o bola, o menor, que às vezes era apelidado na igreja ou em casa pelos parentes, o menor, o caçula, virá a ser 1000. Por isso que Deus falou que achou Davi e fez dele o primogênito sem ser primogênito. O menor virá a ser 1000. Deus me fez ver este versículo e me fez lembrar de uma mensagem de 27 anos atrás. E me trazer em memória, na nitidez, em forma de uma fita de cinema, aquele sábado pela manhã em Brasília, há 27 anos atrás, na instrumentalidade de um pastor que não era nem da nossa organização, mas um profeta que Deus estava usando para entregar o recado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Aleluia. Eita, eu creio, rapaz. Tem gente que não crê mais. Já creram. Mas esta ferramenta em mim não está parada, nem enferrujada, nem encostada. Eu creio sempre. Um povo grandíssimo. Agora veja o término deste versículo. Eu, o Senhor, a seu tempo. Tempo de Deus, rapaz. Farei prontamente. Ele está pronto em qualquer ocasião que venha a visão, a revelação, a profecia, de abençoar com a bênção dos 1000. Sansão, apesar que ele cometeu um pecado feio, né? Mas ele tinha unção dos 1000. Até no momento da morte, ele matou mais do que na vida. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Ele arrancou o portão de Gaza e carregou nas costas. Eu não sei como ele conseguiu. Ele pegou um bocado de raposas, um bicho tão arisco, colocou fogo na cauda delas, incendiou, viu Rogério Magalhães, a seara dos filisteus.
Jesus não tinha unção dos 1000, não. Ele mesmo disse, foi-me dado todo poder no céu e na terra. Ele recebeu, porque ele sempre foi Deus, todo poder e onipotência. Então, para nós vencermos estas adversidades, a gente vendo as estrelas caindo do firmamento, a gente vendo as potências do céu sendo abaladas, a gente vendo as confusões no mundo espiritual, tantos escândalos, e a fé evangélica sendo nivelada com outras fés que se praticam por causa da fragilidade do ser humano. Mas Deus, ele reveste os que crê para atravessar este vale de ossos secos. E a gente sabe, eu tenho falado, Apocalipse capítulo 12 diz que é o dragão. Porque o dragão é tão violento? Por causa da sua cauda, por causa do fogo que ele sopra pelas ventas. O dragão. E a gente sabe que a simbologia do dragão é uma das simbologias lá do norte, que vem lá da China. O dragão, a serpente, só para diante da mulher que fugiu para o deserto da vida espiritual, se refugiou em Deus e tem o sol debaixo dos pés, o brilho da luz do Espírito. Não é o brilho de LED ou de lâmpadas ou de gelo seco, não. O brilho do sol. O dragão respeita o brilho do sol, que é mais forte do que a sua cauda, que é mais forte do que o fogo que ele solta, porque é fogo estranho. O dragão só tem que parar, e para diante da mulher que fugiu para o deserto. E a Bíblia diz que a força da cavalaria do inferno, o cavalo branco falso, as falsas religiões, o cavalo preto, o cavalo vermelho e amarelo, não pode danificar nem o vinho, quem tem aliança de sangue, e nem o óleo, quem tem a unção do Espírito. A Bíblia já está falando isso. Por isso que nós temos que ter a unção, por isso que nós temos que renovar a aliança, por isso que nós temos que ter o sol debaixo dos pés. Por que debaixo dos pés? Por que não é na cabeça o sol? Para caminharmos pelo caminho certo, iluminado. Então, para vencer estas pandemias que ainda virão piores, estamos vivendo o princípio das dores, estamos vivendo Daniel capítulo 12, estamos vivendo Joel capítulo 2, estamos vivendo Isaías capítulo 54 também, coisa boa. Estamos vivendo Mateus capítulo 24 na íntegra. Estamos vivendo 2 Timóteo capítulo 3, misericórdia. Estamos vivendo Apocalipse capítulo 6. E não temos para onde fugir, senão tomar posse dos princípios de Deus. Oração,
jejum, renovação de alianças, para vencer, vencer e vencer. Atentai, porque quando Deus manda uma revelação, Ele quer levantar um exército diferente. O menor virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo, farei prontamente. Pode ver também em Juízes capítulo 6, capítulo 6 de Juízes, fala sobre uma família que era discriminada da tribo de Manassés, a família de Gideão. O pai de Gideão, Joás, ele era um crente fraco, ele era, podemos dizer assim, um pé confiando em Deus e o outro na idolatria, o pai de Gideão. Mas Deus amava aquela família, porque Deus tinha aliança também com Manassés. Deus amava a família de Gideão. Eu não sei o que Deus viu em Gideão, mas viu nele um canal de comunicação espiritual para realizar uma obra. E Gideão era o menor da família, como Davi era também o menor, como José era o menor, sempre o menor. Deus dá uma bênção especial, porque ele cabe na mão do Senhor, está sempre necessitado e aflito, porque às vezes é discriminado, como o patinho feio. Israel estava sendo perturbado, escravizado, perseguido pelos medianitas, assaltados, roubados. Mas o povo de Deus orou, e a Bíblia diz: então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo de um carvalho, uma árvore abençoada de madeira nobre. O anjo do Senhor se transfigurou em ser humano, veio e assentou debaixo de um carvalho. E este carvalho estava nas terras, na propriedade da família de Gideão. O anjo veio e sentou ali. E quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, está falando do próprio Jesus. No Antigo Testamento ele é chamado de o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Becrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo, que no largar não era nem lugar de malhar trigo, mas ele estava fazendo aquilo por uma visão espiritual, para ter o que comer e para proteger Israel. Ele tinha visões de Deus para salvar dos medianitas, para proteger sua família, sua tribo, seu povo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, aleluia, o anjo assentado debaixo do carvalho que pertencia à sua família, olhou para ele
e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eita, que palavra linda, rapaz. Você já pensou o anjo de Deus falar com você? Deus quer fazer de você, minha irmã, uma serva valorosa, uma varoa valorosa. Deus quer fazer de você, meu irmão, viu, Diogo, viu, Edna, um varão valoroso. O que é uma pessoa valorosa, missionário? É uma pessoa de grande valor, que o dinheiro não compra o valor que ele tem. A política não compra o valor que ele tem ou ela tem. Porque o valor dele, o valor dela, excede ao valor das esmeraldas, dos rubis, dos diamantes. É um valor que não tem valor da terra que pague. Varão valoroso é aquele que não troca Jesus por nada, viu, Marcos? É aquele que já é eleito para morar no céu, viu, Sandrinha Simões? Varão valoroso. Às vezes, para a sociedade você não tem valor, porque é o patinho feio da família, porque é o abestalhado que se meteu com crente. Às vezes, para a sociedade, você é uma pessoa desprezada e desprezível, como era Gideão, como era a família de Gideão, como era a tribo de Manassés, parte dela. Mas o Senhor veio em forma humana e assentou debaixo do carvalho que estava nas terras de Joás. E o anjo sabia o que ia fazer, porque ali tinha um varão valoroso. Como foi o caso de Davi, Deus mandou Samuel à família de Jessé, e Deus mandou o anjo agora, mandou o próprio Jesus para chamar Gideão. Interessante. Se a gente for folhear a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que Deus é o mesmo, o ser humano é o mesmo, mas a obra do Senhor é a mesma também. Em cada tempo, Ele usa quem Ele quer. Por isso que nós não podemos sair fora da maior de todas as revelações, a Bíblia Sagrada. O Senhor é contigo, varão de grande valor. Olha que palavra linda, rapaz. E nós teremos mais valor espiritual a partir de amanhã, no momento da ministração aqui por esta cadeia de rádios, pelo Face, pelo YouTube. Deus vai levantar um exército. Você vai receber amanhã a ministração e vai ministrar sobre os seus, e você verá o que Deus fará através dos seus que receberem esta palavra profética. Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Por que, missionário? Porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele plantou o jardim no Éden. Ele colocou o homem e a mulher e os abençoou. Então, a terra foi dada para nós. Ele não atropela seus princípios. Ele não rasga o que Ele falou. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Então, prepara, porque amanhã será um grande dia, viu, Carmen? Fiquei feliz em vê-la
na igreja domingo. Deus abençoe, serva do Senhor. Varão valoroso. Você pode não ter valor para ninguém, mas para Deus você é um diamante polido. Mas Gideão lhe respondeu. Olha o que Gideão falou com o anjo de Deus que estava sentado em forma de um homem debaixo de um carvalho, de uma árvore. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Pode ver que o pai dele, ainda que era um idólatra, voltado também para a idolatria egípcia, mas contava para ele dos milagres que Deus fez de abrir o mar vermelho, de realizar uma obra grande. Ele tinha conhecimento da história, do avivamento passado que Deus tinha feito. O negócio não é o passado. Temos que viver o passado, o presente e o futuro, porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele mesmo disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o meio, o fim. Ele não muda. Os projetos de Deus não mudam. Os sonhos de Deus não mudam. Às vezes o homem quer mudar as coisas de Deus, mas não podem mudar. O que ele estabeleceu está estabelecido, porque a palavra dele não volta atrás, e a glória dele ele não dá a ninguém. Então o Senhor olhou para ele e disse, olha o que Deus falou para Gideão: vai nesta tua força. Está vendo que nós temos que ter força espiritual? Se nós temos a Bíblia, se nós temos Jesus, se nós somos amigos do Espírito Santo, por que mostrar fraqueza, desânimo, medo, pavor? Não, não, não. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Somos o tempero deste mundo fedorento. Somos a luz deste mundo de trevas. Nós, a igreja, a noiva, os implantadores do reino de Deus na terra. Ele nos chamou, não sei o que ele viu em nós que nos chamou, mas se ele chamou e nos alistou, como Paulo escreveu para Timóteo, se ele nos chamou, nos alistou, é porque ele sabe que nós temos valor para uma obra valorosa. Ninguém coloca um economista, ninguém coloca para dirigir um banco, nenhum banqueiro coloca para dirigir um banco se não for um economista. Então, se você é valoroso e tem valor para a obra de Deus, deixa Deus te usar e fazer a diferença neste tempo de tribulação, ou de turbulência, ou de vendavais, ou de tsunamis. Onde estão os Ezequiéis do século 21? Os Isaías, os Jeremias, o Elias, o Eliseu do século 21? O espírito de Elias estava sobre Eliseu, sobre João Batista. Não é o espírito do homem encarnado, não. As virtudes e a unção. Vai nesta tua força. Livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
Não te mandei eu? Não te enviei eu? Não foi ele quem te pôs nesta cidade, neste bairro, neste estado, na frente deste povo? Você está aí porque Deus te pôs aí? Ou porque você gosta da cadeira de Moisés? Só para aparecer e viver dos benefícios do Evangelho? O cajado de Moisés precisa estar em nossas mãos para tocar no mar e ele abrir, para repreender a nuvem de gafanhotos, de piolhos, de arrãs, de moscas. Missionário Daniel, eu não tenho esta fé, mas eu te ajudo com a minha fé. Lembra o que foi que Jesus falou para Pedro uma vez? Quando te converteres, rapaz, ajuda os teus irmãos. E eu estou aqui para te ajudar. E você ajudar a outros. Porque aqui nesta terra é um levantando os braços do outro. Não é afundando nem derrotando, é ajudando. É o ministério do levantar braços. Ai, Senhor meu, olha o que Gideão falou. Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família, olha aí, rapaz, é a mais pobre entre Manassés e eu o menor. Minha família é a discriminada. Minha família é aquela que mora num barracão no fundo de outra casa. Minha família é o patinho feio do sobrenome dos meus familiares. Minha família é a mais fraquinha da tribo de Manassés. Eu, o caçula, tenho condições de nada. Gideão falando. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Você duvida ainda? Tu ferirás os medianitas, que era um exército poderoso, como se fosse um só homem. Você vai derrotar eles como se fosse um só. Está vendo que nós temos autoridade para derrotar vírus e viroses, pragas e pestes? O vale de ossos secos continua. O deserto continua. A igreja foi levantada e instituída para isso, para fazer a diferença. E ele lhe disse, sim, Senhor, tenho achado graça aos teus olhos. Dai-me um sinal de que és que comigo falas. Dai-me um sinal se o Senhor que está falando aqui comigo, sentado debaixo deste carvalho, é Deus. Então me dá um sinal. Gideão era um cabra que acreditava, mas ele cria em sinais. Pode ver que aqui neste capítulo ele pede muitos sinais a Deus. Ele não queria ser derrotado, nem envergonhado mais do que ele já era. Ele queria um sinal. Rogo-te que daqui não apartes. Fique aí, anjo sentado. Fique quieto aí, anjo, debaixo do carvalho da minha família, já que o Senhor veio na minha terra. Fica aí sentado. Não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Olha o que Gideão falou para o anjo. Eu vou lhe dar um presente. Fica aí quieto, sentado, esperando eu trazer o presente. Não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente. Já que o Senhor veio, já que o Senhor sentou debaixo do carvalho da minha família, veio na minha casa e diz que é Deus.
eu vou lhe trazer um presente. Aleluia. Gideão era inteligente, rapaz. Gideão era da casa da bênção. Era discípulo de Doriel de Oliveira. Viu, Rosa? Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse, e ele respondeu, esperarei até que voltes. O anjo falou para ele, eu vou ficar aqui. Mas só que o anjo não parecia anjo, não. Ele se transfigurou em um ser humano. Eu vou ficar aqui e vou esperar. Já que você quer me presentear, eu vou esperar o seu presente. Então Gideão, versículo 19, de Juízes 6, e entrou Gideão e preparou um cabrito. Ou foi guisado ou foi assado. Um cabrito inteiro, rapaz. Era um cabritão, como diz o missionário Wilson, um cabritão. Preparou um cabrito e bolos asmos, pão sem fermento, e uma medida de farinha. A farinha aí, ó. Farinha de trigo, ou outro tipo de farinha. Ponto e vírgula. A carne pôs num açafate, e o caldo da carne numa panela. Ah, tá. O cabrito era guisado mesmo, cozido, ensopado. Eita, cabrito ensopado. Amém. Era comida de anjo. Aleluia. Tem revelações aqui. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e apresentou. Interessante, né? Que separou a carne do caldo, os bolos, fez um pacotinho bonitinho, numa cesta bem trançada, e trouxe o presente ao anjo. Será que ele recebeu o presente? Recebeu porque foi de coração. Recebeu porque foi todo organizadinho. A carne, os bolos, a farinha, tudo separadinho, pirão. Aquele caldo é para o pirão do anjo. Para o pirão do anjo do Senhor. Tem tantas revelações aqui neste texto. Eu não tenho mais tempo, já são 6:10. Olha o que foi que aconteceu. O anjo lá esperando o presente, que era um almoço especial. Aleluia. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne, os bolos, os pães, põe sobre esta pedra. Olha a presença da pedra. Jacó ungiu uma pedra. O anjo do Senhor aqui pediu para colocar os presentes sobre uma pedra. E a rocha é Jesus. A pedra de esquina também é Jesus, que às vezes é pedra de escândalo para muitos, como o Papa agora está escandalizado com a Bíblia. Jesus é pedra de escândalo para muitos, mas para nós é a rocha de edificação da nossa vida espiritual e da nossa fé. O que é pedra de escândalo para uns, é pedra de base na fé para outros, porque nós não podemos pôr outro fundamento, senão aquele já estabelecido, escreveu Paulo.
Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne, os bolos asmos, os pães, põe sobre esta pedra, aleluia. Te pacharicante lebale sirian decais. Todos os presentes nossos para Deus têm que ser colocados na pedra, na rocha que é Jesus, no Monte Sião. Toma a carne e os pães asmos, põe sobre esta pedra, minha pedra, e derrama o caldo. E assim fez. Gideão separou tudo certinho, como o anjo estava ali orientando. Mas não era um anjo de asas, era um homem, um ser humano, transfigurado num ser humano. Agora veja o versículo 21, rapaz. De Juízes capítulo 6, estamos lendo a Bíblia, o livro santo, que o diabo quer anular, esconder, jogar fora. O diabo odeia tanto a Bíblia, não é? Principalmente a besta, persegue a Bíblia, porque a Bíblia é o mapa da mulher fugindo para o deserto. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado. Olha, o anjo tinha cajado. Por isso que Jesus é chamado de bom pastor. Todo pastor tem cajado. E todo homem de Deus e mulher de Deus tem a Bíblia, que é a mesma coisa do cajado. Por isso que fariseus e escribas querem a cadeira de Moisés, para aparecer, para viver dos benefícios do Evangelho. Mas não tem o cajado, porque o cajado é dado por Deus segundo os dons que em nós opera. Muitos às vezes enterram o cajado, joga fora o cajado, pega outro caminho da política, de tantos outros caminhos infrutíferos, para aparecer, para se destacar. Mas o nosso reino não é daqui. Nós estamos aqui, mas nós somos de outro reino. Então, missionário, vocês são extraterrestres? Sim! Estamos aqui cumprindo uma missão, mas o nosso reino não é daqui. Nós estamos aqui para implantar e ganhar almas. Por isso que depois do arrebatamento haverá uma purificação nesta terra. Aí sim, haverá novo céu e nova terra. Eu não tenho dificuldade de entender Bíblia, rapaz, profecias. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, só a pontinha do cajado, que estava na sua mão, na mão do anjo. Ele não deixou na mão de outra pessoa, não. Lembra de Elias? Quando mandou o seu moço, o seu obreiro, ministrar sobre o filho da sunamita que estava, filho da sunamita mesmo, que tinha morrido com AVC, um menino. Ele foi, tocou com o cajado, mas o cajado não pertencia a ele, pertencia ao profeta. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne, os pães asmos ou os bolos asmos, sem fermento. Então subiu fogo da pedra, olha de onde veio o fogo, da pedra, da rocha, consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de diante dos seus olhos. Então viu Gideão
que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová. Aí ele fez uma oração, rapaz. Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Eu vi Deus, estou com medo de morrer. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E aí vocês aí em casa podem continuar lendo todo o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes. Hoje não tem mais Gideão, mas a unção dos 1000 nos envolverá. E receberemos visões e força espiritual para vencer as turbulências que estão aí e aquelas piores que ainda estão para vir. Porque a Bíblia diz: ainda não é o fim, é só o começo das coisas, o princípio das dores. Filhos e filhas, servos e servas, atentai para o grande dia de hoje, para o super dia de amanhã e para uma virada de páginas com mais força e autoridade. Tá bem? Estamos em batalha sempre. Viu, Marinalva Freitas? E venceremos. Leia hoje Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Helenir está ali colocando os capítulos para mim. Obrigado, filha. Juízes capítulo 6 e capítulo 7. E vejam como Deus agiu para dar livramento a Israel, que estava sendo escravizado há mais de 7 anos pelos medianitas. Mas Deus sempre usou alguém. E com um pequeno grupo, Gideão venceu todo o exército inimigo. Viu, Célia Machado? Com um pequeno grupo, Gideão venceu. E nós também venceremos. Porque a fé, ela é coisa forte, rapaz. Remove montanhas. Seja o tipo de montanha que for, seja o gigante que for, seja o deserto que for, seja o mar vermelho que for, seja o vendaval contrário que for, chegaremos do outro lado e cantaremos o cântico da terra que mana leite e mel. Viu, Wilson? Coloque agora um copo com água aí sobre o rádio. Faça um voto de estar nos assistindo amanhã. Viu, Célia Machado? Divulgue o nosso programa. Vamos formar um exército com a unção dos 1000. É coisa do Espírito para quem é espiritual. Se Deus mandou você me encontrar aqui por esta rede de computadores ou pela esta rede de rádios, é porque Ele quer que eu te ajude. Foi o que ele falou para Pedro: quando converteres, rapaz, ajuda os teus irmãos, ajuda o Jackson, ajuda a Osana, ajuda a Evani, ajuda o Paulo, o Antônio, a Marinês, a Cida, a Marinalva, ajuda a Dislene, a Bárbara, ajuda elas, a Alicia. E nós estamos aqui cumprindo uma missão por um tempo determinado. Tá bem? Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo domingo da Santa Ceia, porque a glória do Senhor encheu aquele templo, pela manhã e à noite. Obrigado, Jesus, pelo domingo tão lindo, tão forte,
tão lucrativo no campo espiritual. Pai, aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, chegue a sua bênção pela fé, pelo Espírito revelador a estes milhares de ouvintes. Não importa se a pessoa é espírita, católica ou evangélica, a mensagem é mais forte do que o mensageiro. A palavra é martelo, é sabão, é espada. A palavra é vacina, é remédio. A palavra às vezes é amarga como fel, mas depois torna-se doce como mel. A tua palavra é verdade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje. Eu abençoo o grande dia de amanhã. Eu não sei o que o Senhor fará amanhã, mas uma coisa sei: eis-me aqui. No momento da unção, que vale por 1000, eu sei que haverá pessoas na África, na Europa, nas Américas, lá no Oriente, no Ocidente, em vários estados do Brasil, conectados, porque crê como eu creio, vê como eu vejo, e estaremos formando um exército vitorioso para o seu reino nesta terra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu aprendo com Gideão que ele trouxe um presente organizado, a carne, os bolos, o caldo, a farinha. Era um presente entregue com amor a um ser que ele não conhecia, mas sabia que era de Deus, e era o próprio Deus. Por isso que ele foi chamado de homem valoroso, porque ele era organizado na sua vida espiritual. Oh Deus! O Senhor não abençoa nada desorganizado, nada desorganizado. O Senhor nos ajuda a organizar para que haja o fruir do seu Espírito, porque o Senhor é Deus de princípios. Eu oro por tanta gente que está acompanhando, mas eu te agradeço pelo domingo. Eu abençoo o dia de amanhã. Estaremos aqui pela Rede Cruzeiro, pela Rede Cultura, pela 100.7, pela ICBRN, por tantas redes de rádio, pelo Face, pelo YouTube. Eu quero alcançar amanhã milhões de pessoas, porque nós não somos tribais, nós somos reino. O reino faz a diferença no reino dos homens. O reino de Deus faz a diferença no reino dos homens. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas crianças, eu oro pelos estudantes, eu oro pelo trabalhador do campo, da cidade, eu oro pelos motoristas de táxi, de ônibus, eu oro por aqueles que agora estão orando comigo, pessoas orando por mim e comigo, pessoas abençoando o dia de amanhã, as grandes reuniões que teremos na catedral, na sede, a grande campanha que irá até o dia 15 de janeiro, a arca, a tenda, as 7 essências, a folha que estaremos entregando para o agradecimento da vida e o pedido de uma proteção para os anos que virão, os envelopes que estarão sendo entregues diante do altar,
os cânticos que estaremos cantando junto com os departamentos de louvor. Espírito Santo, esta pessoa que afastou da igreja com medo, que ela receba a força que eu tenho. Eu passo para ela a unção que o Senhor me deu, para que esteja amanhã na catedral, na sede, ou aqui pelo Face, pelo rádio, pessoas me ouvindo no manicômio, no presídio, no hospital, em casa, na mansão, no barraco. Eu oro e consagro as águas que estão no rádio, eu consagro o óleo que está neste frasquinho, eu oro e abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui, que vão à catedral, à sede, entregar a sua ajuda de amor. Pai, abençoa os nossos ouvintes, abençoa o dia 15 agora, as eleições, para que haja paz em nosso país. Abençoa o dia 18, onde estaremos em Brasília com o apóstolo Jair de Oliveira e toda a nossa diretoria e superintendência. Dai-nos um dezembro abençoado, um janeiro de excelência. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus te abençoe, Célia Machado, Antoniete Ferreira, Almira Silva. Fala línguas estranhas, fala. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba a língua de fogo. Porque só a língua de fogo pode incendiar a seara dos filisteus. Existe fogo estranho, mas a língua de fogo de Deus é a língua verdadeira e fiel. Viu, Almira Silva? Fala línguas estranhas, Almira. Evani, louve a Deus, unge seus filhos, seu marido, faça um voto de amanhã publicar o nosso programa, despertar os seus para o grande dia de amanhã, ou presencial na catedral ou na sede, ou aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sei que muita gente irá passar a fazer o que Deus me revelou, mas a obra não é minha, é de Deus. Você vai receber amanhã e ministrar, porque se você recebe como eu recebi, podemos transferir. Transferência de poder, de unção, de autoridade. Paulo, ele disse, o que eu recebi do Senhor, isto também eu vos ensinei. Deus os abençoe. Ore por mim. Eu estarei orando por todos. Shalom. Publique o nosso programa. Divulgue. Vamos amanhã ter aí milhões de pessoas em casa, de joelhos, assentados, recebendo o selo destas mensagens que temos transmitido. Um abraço. Um Oscar. Deus os abençoe.